como eu acho que o Boto está se complicando pelas palavras dele. Perfeito, Bernardo. Totalmente. Né? Eu já falei isso aqui, ele tá falando demais. Demais. Quando ele fala, e ele falou, logo é uma informação, quando ele fala de Vlahovic, na entrevista à Gazeta dello Sport, ele coloca o sarrafo lá em cima. É impossível contratar o Vlahovic. Porra, não dá. O cara custou 80 milhões de euros que a Juventus pagou para a Fiorentina. Então, quando ele fala do Vlahovic, ele coloca o sarrafo lá em cima, cara. E aí o torcedor fala, pô, ele tá falando do Vlahovic, ele vai contratar o Vlahovic ou alguém desse nível. Aí ele chega com o Michael Johnston, então o cara fica maluco, né? Porque foi o Boto quem se colocou nessa posição. Talvez esteja deslumbrado mesmo. Pô, fui dar uma entrevista para a Gazeta dello Sport, que é um tradicional jornal italiano de futebol, embora eles inventem coisa pra cacete lá também. Mas, fala André, desculpa, você ia falar. Agora falar do futuro atacante rubro-negro, o irlandês. Arrisco a dizer que será o primeiro irlandês a vestir a camisa do Flamengo. Confesso para vocês, e olha que eu já li bastante sobre o Flamengo, não me veio à cabeça nenhum outro irlandês que tenha passado pelo Flamengo. Pode ter um ou outro aí que fez alguns jogos, mas se alguém souber, pode comentar no vídeo aí até mesmo para eu aprender. Mas vamos lá, Mickey Johnston, o MJ, está próximo de ser contratado pelo Flamengo, vocês já sabem disso. Números dele na temporada 2024-2025 pelo West Brought, da segunda divisão da Inglaterra. 41 jogos, sendo 25 como titular, 3 gols, 5 assistências, 46 passes decisivos, 84% de acerto nos passes, 65% de acerto nas bolas longas, 77 dribles certos, 129 duelos vencidos, 90 bolas recuperadas. Esses números são do site SofaScore. Beleza, a gente apresentou os números, mas eu sei que você, assim como eu, não conhece o futebol desse jogador. Poucos vão conhecer. Claro que quem acompanha muito o futebol da Inglaterra, o futebol inglês da segunda divisão, pode até conhecer esse atleta, o Michael Johnston. Mas eu fui buscar informações sobre esse jogador, até porque eu, como jornalista, eu preciso buscar informações desse atleta. Não posso simplesmente aceitar, não conheço, então não vou dar minha opinião. Não, eu fui buscar informações, conversei com 2 jornalistas que acompanharam o futebol dele lá na Inglaterra e conversei com alguns analistas de desempenho. Por que é importante conversar com analista de desempenho? Um deles, inclusive, trabalha em um clube que estava monitorando esse jogador. Não posso falar o nome do clube, porque aí eu vou acabar revelando a fonte, porque não sei se tem outro clube, além do Flamengo e esse, que estaria de olho nesse jogador. E esse analista de desempenho me passou boas informações sobre esse atleta irlandês de 26 anos. Vamos lá, eu fiz um resumo aqui, tá, das informações que eu obtive, os pontos positivos e negativos desse atleta. Primeiro ponto, é muito ágil, dribla bem, tem boa saída para os 2 lados, é atacante de beirada, tá? Vai bem nos cruzamentos, cruza bem com as 2 pernas, muito bem com a esquerda, e ele é destro, tá bom? Eu não estou dizendo que ele é ambidestro, ninguém falou isso, mas que não é cego da perna esquerda, então ele utiliza bem a perna que não é dominante. Vamos lá, outro ponto aqui. Nos duelos físicos sofre um pouco, de costas tem dificuldade, quando recebe de frente geralmente leva perigo. Outro ponto, sem bola ele pressiona muito, de fato ajuda bastante, apesar de não ser tão bom nos duelos defensivos. Ele é muito agressivo, tira os espaços rápidos. Tem uma jogada característica que dá uma pedalada, ele pedala ali para o fundo e dá uma cavadinha de canhota para a área. Então ele sabe fazer isso muito bem, segundo essas pessoas. Tem uma jogada, essa ali não finaliza bem. Esse fundamento é o que mais precisa evoluir, isso me preocupa. Atacante que não finaliza bem, de repente isso justifica o baixo número de gols dele na última temporada. Inclusive, um dos analistas disse, abre aspas, eu enxergo como um jogador para jogar 35, 40 minutos de média por jogo, porque é um cara que não te entrega muito gol, ele não faz gols, mas é um cara que pode abrir defesas, ele é muito ágil, o movimento de pernas dele é muito rápido, fecha aspas. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, é um jogador de ponta que vai ajudar a atacar espaço, cara, é um jogador que, assim, analisando essas informações
e o que Felipe Luiz gosta de falar em entrevista coletiva, é um jogador que tem a cara do estilo de jogo do Felipe Luiz. Gente, isso não quer dizer que ele vai dar certo com certeza ou que ele vai dar errado com certeza. Não tem como a gente ter essa certeza, é impossível. O ponto é, o Flamengo está fazendo um investimento de cerca de 35 milhões de reais para contratar esse jogador. Eu não acho um investimento alto. Se tratando do futebol atualmente, que a gente sabe que está muito inflacionado o mercado, eu não acho investimento alto. A grande questão é, não sou a favor de trazer contratações, apenas contratação de scout. E criou uma expectativa muito grande na torcida do Flamengo, porque o Flamengo está com muito dinheiro em caixa e acabou de perder o Gerson, capitão e principal jogador, um dos principais jogadores do time do Flamengo, inclusive do time titular, não só do elenco. De Jorge Carrascal, o rubro-negro se acertou durante o fim de semana com Mickey Johnston. Esse é um atacante irlandês de 26 anos de idade que pertencia ao West Bromwich, time da segunda divisão do futebol inglês. Chegou a terminar a última temporada na 9ª colocação, não conseguindo o acesso para a Premier League. Negócio de 37 milhões de reais ou 5 milhões de libras. O Flamengo ainda pode pagar mais ao West Brom. Em caso de metas alcançadas, é importante lembrar que o West Brom havia o comprado por 3,5 milhões de euros junto ao Celtic da Escócia, o clube que revelou o Mickey. O Mickey é um destro que joga como ponta esquerda, embora também possa jogar na ponta direita. Havia sido, entre aspas, descoberto pelo José Boto em sua passagem pelo Vitória de Guimarães. Atacante de 26 anos de idade que até agora só tem 33 gols na carreira, até por isso dá para dizer que a avaliação do torcedor do Flamengo nas redes sociais não foi das mais positivas. E aí o pessoal já começa a lembrar do Juninho, atacante contratado no início dessa temporada, do Azerbaijão, e alguém que não conseguiu vingar com a camisa rubro-negra. Só para completar, em relação ao Mickey, temporada de 41 jogos, 3 gols e 5 assistências, tem bom drible, tem boa qualidade com a bola nos pés, falta a ele um pouco mais de capacidade para finalizar. E a pergunta que eu deixo para você é, será que o Mickey hoje consegue ser melhor do que Everton Cebolinha e Michael, que são dois atletas que parecem estar de saída do rubro-negro? Só